Glória a Deus, irmãos. É bom você estar aqui nessa noite. O Senhor nos deu a oportunidade de estar na sua casa mais uma vez para adorar o seu nome e ouvir a sua palavra. Deus tem uma palavra para a sua vida aqui nessa noite e hoje a gente vai falar de alvos na nossa vida. O tema da nossa mensagem é: esse alvo não é meu. E o objetivo dessa mensagem, irmãos, é nos inspirar a correr, passar longe, a rejeitar todo o alvo errado que vem contra as nossas vidas. E por outro lado, essa mensagem vai buscar nos inspirar a atingir os alvos que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E eu acho pertinente falar disso nesse momento, porque a gente está entrando no fim do ano. E todo fim do ano, o que a gente recorrentemente faz? Eu preciso estabelecer os alvos para 2026. Inclusive a gente mesmo, como igreja, está fazendo isso. Nós precisamos estabelecer os nossos alvos para 2026. É próprio da vida de cada um buscar estabelecer alvos para a sua vida. E nós queremos, irmãos, acertar nos alvos da nossa vida. E a gente só consegue fazer isso quando a gente estabelece esses alvos em Deus. A gente vai aprender aqui com um episódio onde alguém entrou no alvo errado e pagou muito caro por isso. E a gente não quer jamais entrar em alvos errados. Jamais queremos saltar para alvos errados na nossa vida, porque a gente vai perceber que isso é desastroso. Abra sua Bíblia, por favor, então, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 6. Vamos fazer a leitura desse verso, aonde a gente acompanha alguém que saltou para o alvo errado. E aí, pagou caro por isso. Nós não queremos acompanhar esse alvo, por isso o tema dessa mensagem: o meu alvo não é esse. Você tem alvo aí na sua vida? É tempo de alvos? Nós queremos alcançar os alvos, mas os alvos que Deus estabeleceu para a nossa vida. Posso ler o texto? Então diz assim, irmãos, a palavra de Deus. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Senhor, nós lemos a sua palavra aqui nessa noite e pedimos ao teu Santo Espírito que ilumine o nosso entendimento para nós ministrarmos, Senhor, sobre esse assunto tão importante. Temos alvos do Senhor, e os alvos do Senhor sempre serão os alvos certos da nossa vida. O alvo do Senhor sempre será o objetivo, o foco da nossa vida e da nossa existência. Venha nos capacitar, Senhor, para que jamais possamos saltar para os alvos errados que vêm diante de nós. Firma-nos para avançarmos no alvo que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente já conhece a história, né? Esse capítulo 3 mostra para a gente quando os nossos primeiros pais, infelizmente, saltaram para o alvo errado. E por que esse assunto, irmãos, é muito importante? Saltar para o alvo errado é totalmente desastroso. O que a gente acompanha na nossa própria história de vida, na nossa própria história de humanidade? Quando os nossos primeiros pais saltaram para o alvo errado, as consequências foram desastrosas e até hoje nós sofremos essas consequências. Saltar, irmãos, para o alvo errado é igualzinho saltar de avião sem paraquedas. Uma pessoa que salta de avião com paraquedas, o que acontece com ela? Ela voa, vai lá em cima e salta desse avião com paraquedas. E quando ela faz isso, ela vem descendo em queda livre, faz coreografia, acrobacia. Já viu quando a gente acompanha na televisão aqueles grupos de paraquedistas que saltam e no ar faz uma coreografia tão bonita que deixa a gente impressionado. E enquanto eles vão fazendo isso, eles fazem isso com maior tranquilidade, porque eles estão de paraquedas. Eles sabem que no momento certo eles vão puxar o paraquedas e através desse paraquedas eles farão, irmãos, uma aterrissagem perfeita. Então saltar de paraquedas de um avião é algo
garantido e bem-sucedido, porque, no fim das contas, a pessoa vai chegar em terra tranquilo e em perfeitas condições, a menos que o paraquedas dê ruim, né? A gente não está contando com esse aspecto. Mas, enfim, quando salta de paraquedas, quando salta de um avião de paraquedas, a aterrissagem é tranquila. Mas saltar de avião sem paraquedas, irmãos, não dá para esperar outro resultado que não se espatifar no chão. Saltar de um avião sem paraquedas, o resultado sempre será danoso e destrutivo. Outro dia eu estava também assistindo um vídeo de uma pessoa que infelizmente subiu numa torre elétrica de alta tensão. E de lá o que ela fez? Ela se jogou, ela saltou daquela torre elétrica. E quando a gente vê aquela pessoa caindo, antes dela chegar no chão, você já sabe o resultado. Antes dela chegar no chão, você já sabe a consequência que é saltar de uma torre elétrica bem alta. O resultado é danoso e destrutivo. Então, quando a gente fala de saltar de avião sem paraquedas, o resultado, antes de chegar no chão, é destrutivo. Quando a gente salta de uma torre, como essa pessoa que cometeu suicídio, antes de chegar no chão, a gente já sabe o resultado. E desse ponto de vista, olhando para o alvo errado, todas as vezes que nós entramos em um alvo errado nas nossas vidas, o resultado nunca será outro que senão se espatifar. E nós estamos vivendo, irmãos, num tempo onde não há espaço para as nossas vidas, ou melhor dizendo, não há espaço nas nossas vidas para saltar em direção a alvos errados. Nós vivemos a nossa vida, vivemos a nossa caminhada, e como você também tem várias áreas da sua vida. Quando você pensa na sua vida, você sabe que a sua vida tem vários setores, tem várias dimensões. E para cada área da sua vida, você pensa num projeto, você pensa num alvo. E é preciso pensar muito bem para a gente acertar em todos os alvos que a gente busca estabelecer na nossa vida. Porque na experiência da nossa vida e do nosso cotidiano, nós entendemos muito bem que todo alvo errado necessariamente trará consequências danosas e destrutivas para a nossa vida. Nós buscamos ler esse texto, porque esse texto que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, fala desse momento que os nossos primeiros pais saltaram para um alvo errado. E na medida em que eles saltaram para o alvo errado, imediatamente, irmãos, eles abriram mão do alvo de Deus nas suas vidas. Quando Deus nos fez, Ele já nos fez com um alvo estabelecido. Quando o Senhor fez o reino da criação e logo depois Ele fez a nossa vida, Ele fez a nossa vida já com seus alvos estabelecidos. Nós temos, irmãos, o privilégio de chegar nesse mundo já com os nossos alvos estabelecidos. Quando Deus nos fez, Ele não nos fez aleatoriamente. Ele não nos fez por acaso. Ele não nos fez para deixar a nossa própria sorte estabelecer os alvos para as nossas vidas. Não, Ele já nos trouxe para essa vida com os seus alvos estabelecidos para nós. E a grande pergunta é: quando Deus nos trouxe para essa vida, quando Deus nos fez e nos trouxe para a existência, Ele nos trouxe, irmãos, para a existência com quais alvos? Ele nos fez e quais foram os alvos que Ele estabeleceu diretamente para a nossa vida? Se você for pegar no princípio da nossa história, você vai descobrir que os alvos que Deus estabeleceu para as nossas vidas são alvos bem claros e bem definidos, que não resta nenhuma dúvida. Por exemplo, qual é um dos primeiros alvos que Deus estabeleceu para a nossa vida? Em primeiro lugar, o Senhor estabeleceu para a nossa vida o alvo do florescimento. Deus nos trouxe para a vida e já estabeleceu para nós o alvo do florescimento. Você está na vida? Você está vivo? O Senhor te trouxe a vida, o Senhor te trouxe a nova vida, e ao te trazer para a vida e para a nova vida, Ele já te trouxe com um alvo do florescimento estabelecido. Buscar, irmãos, florescer, buscar crescer, buscar se expandir nessa vida, atende o alvo pelo qual o Senhor nos trouxe para a existência. Então, em primeiro lugar, quando o Senhor nos fez, Ele já estabeleceu
o florescimento de vida. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Então preste atenção para o alvo de Deus nas nossas vidas. Deus abençoou e disse o seu alvo acerca da nossa vida: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Deus, quando nos colocou aqui, Ele já nos colocou aqui com o propósito de florescimento. Por isso, quando eu desejo crescer e florescer, eu estou desejando algo que está estabelecido no alvo de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Quando nós, irmãos, entendemos isso, no nosso coração, ao despertar para esse alvo, eu preciso viver, mas viver de qualquer maneira. Ai, a minha vida, acho que eu estou aqui, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida, eu estou pensando aqui, mas eu não achei ainda o alvo. O alvo já está estabelecido, irmãos. O alvo já está claro. Deus te trouxe a essa vida para você florescer. E em Cristo Jesus, Ele renovou esse alvo na nossa vida. Porque Deus nos trouxe aqui para nós florescermos. E Jesus nos inseriu na videira verdadeira, para que nós fôssemos um ramo frutífero e frutificássemos. Veja, lá no princípio Deus nos estabeleceu para florescer. Cristo nos chamou para ser ramo da videira verdadeira. Para quê? Para florescer. Portanto, florescer é o nosso alvo. Florescer é o nosso objetivo. A gente não pode aceitar: essa vida que eu estou vivendo está bom, essa vida que eu estou vivendo está legal. Não está legal. Quando eu me acomodo e não busco o florescimento na minha vida, eu não estou atingindo o alvo de Deus para a minha vida. Por isso, o discípulo de Cristo precisa olhar para frente e entender: Deus estabeleceu na minha vida, por meio de Jesus Cristo, o florescimento. Hoje eu quero florescer, amanhã eu quero florescer mais ainda, e depois da manhã, tá bom, já floresci ontem, anteontem, e agora eu não preciso mais florescer, porque eu já floresci o suficiente. Irmãos, nós não podemos pensar assim. Todo santo dia você deve acordar e dizer para o Senhor: Jesus, eu quero florescer na sua presença. Isso é um desafio constante e diário, porque você sabe que no caminho virão as propostas contrárias a esse alvo. Quando a gente aceita não florescer, quando a gente aceita viver uma vida estagnada, nós, sem percebermos, estamos entrando no alvo errado. E esse não é o alvo, irmãos, que Deus estabeleceu para a minha e para a sua vida. Ele já deu a vida e já estabeleceu nessa vida esse alvo claro e específico. Ele nos trouxe aqui para florescermos como vida. Ele nos trouxe aqui para florescermos como discípulo. E agora você como igreja, nós como igreja, eu como vida particular, fui chamado à existência para florescer na minha vida. Eu como discípulo, fui chamado para florescer como ramo da videira verdadeira. E agora a gente como igreja? A gente como igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra, o Senhor nos plantou aqui como igreja. Qual é o nosso alvo? Florescer. E mais especificamente no nosso caso, o nosso alvo é reflorescer. E Jesus nos deu esse alvo desde que Ele estabeleceu o seu povo aqui nessa terra. Ide por todo o mundo e faça discípulos de todas as nações. O que é isso, irmão, senão florescer como igreja de Jesus Cristo? Agora, vamos fazer uma pergunta aqui para nós. Você aceita viver na sua vida particular uma vida de estagnação? Você aceita viver na sua vida particular a mesmice? Você aceita viver da mesma forma sempre? Tá bom, até onde que eu cheguei, está tudo ok, a minha vida até aqui já atingiu o topo de Deus. A minha vida já atingiu tudo aquilo que deve ser atingido. Eu acredito que nenhum de vocês aqui, nenhum de nós na nossa vida particular,
aceita a estagnação. Necessariamente, irmãos, a tua alma, necessariamente o teu espírito cobra de você. Precisa crescer, precisa florescer, precisa avançar, precisa andar, precisa dar frutos. Então veja, se nós não aceitamos isso como vida particular, se nós não aceitamos a estagnação, está amarrado o nome de Jesus. Se nós não aceitamos a estagnação na nossa vida particular, nós, irmãos, não podemos aceitar a nossa estagnação como igreja de Cristo. O nosso alvo já foi dado pelo Senhor como vida, como discípulo e como igreja. Ele nos trouxe aqui para nós florescermos. Este é o alvo para o qual nós somos chamados a saltar e a viver. Esse é o alvo de Deus para a tua vida, irmãos. Quem quer florescer aí em nome de Jesus? Então, em primeiro lugar, o alvo de Deus já, desde o princípio que Ele nos trouxe aqui, é o florescimento. Outro dia, Diego estava pregando aqui sobre encher a casa de filhos, que Deus abençoe ele nesse projeto. Ele quer florescer literalmente. Vem uns 10 filhos aí, é isso? Vai ser um Jacó, vai fazer as 12 tribos. É natural, irmãos, nós desejarmos o florescimento. Mas além do florescimento, Deus nos estabeleceu aqui para a gente gerenciar a sua criação. Veja, irmãos, que privilégio e que honra Deus nos deu. Olha aqui, chega aí, Adão, eu quero que você floresça, mas eu quero que você seja, como diz o pastor Luiz Saião, o CEO da criação. Eu quero que você seja o gerente da criação. Se a criação fosse uma loja, Adão seria o gerente e Deus o dono. Mas a criação não é uma loja, a criação é um reino da criação. O Senhor é o Rei Supremo de toda a criação. Deus chama aquele casal e diz assim: vocês agora serão o meu vice-regente nessa terra. Olha o que o texto diz na continuação de 1:27 de Gênesis: e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu quero que vocês frutifiquem, e eu quero que vocês façam a gestão do meu reino criacional. Eu quero que vocês frutifiquem, e eu quero que vocês façam a regência deste meu reino, que eu estabeleci. Deus colocou esse casal numa posição de honra e privilégio. E como que fez isso, irmãos? Como que Deus fez isso? Ao colocar esse casal na posição de honra e privilégio, foi necessário que Deus concedesse ao homem duas coisas. Primeiro, ao colocar o homem nesse papel de CEO da criação, nesse papel de vice-regente da criação, o Senhor lhe deu uma identidade especial. Eu quero que você reja a minha criação. Eu quero que você faça a regência da minha criação. E para isso, eu quero te dar uma identidade especial. E qual foi, irmãos, a identidade especial que o Senhor nos deu? O Senhor criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O Senhor nos chamou para existir nesse mundo como um reflexo da imagem dele na sua criação. Ele deu para o homem essa identidade especial que nenhuma outra criatura tem sobre esta terra. Para simplificar aqui, é como Deus tivesse tirado um retrato dele e colocado aqui nessa terra. Quando Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Ele tirou um retrato de si mesmo e colocou aqui nessa terra para ser o representante da sua criação. Irmãos, nós precisamos voltar para o alvo que Deus estabeleceu para a nossa vida. E quando Ele fez isso lá no princípio, Ele renovou isso em Cristo. Porque no princípio Ele fundou o reino da criação e nos deu essa identidade especial de ser a sua imagem. E em relação ao Evangelho, Ele fundou o reino sacerdotal e nos chamou para ser os seus sacerdotes nessa terra. E como sacerdote de Deus, e como
imagem de Deus nessa terra, lá no princípio, o Senhor também lhe deu uma função de privilégio. Você é minha imagem para reger a minha criação. O alvo já está dado. Quando Adão chegou na terra, quando esse primeiro casal chegou na terra, ele não precisou se preocupar em estabelecer os alvos para a sua vida, porque ao chegar nesta vida, ele já chegou com os alvos de Deus estabelecido para viver, desdobrar e frutificar nesta terra. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor já estabeleceu alvos na nossa vida. E nós precisamos viver esse alvo que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. E pelo fato do Senhor estabelecer o alvo nas nossas vidas, teremos que enfrentar toda a oposição que vai tentar impedir a gente viver os alvos de Deus na nossa vida. E isso, às vezes, com uma simples conversa. Deus estabeleceu os nossos primeiros pais e chegou o momento de testar os nossos primeiros pais no alvo que o Senhor estabeleceu. E o que vai acontecer nesse texto que nós lemos? Vai acontecer uma conversa que caberia, irmãos, numa conversa de apenas 5 minutos. A serpente chega naquele jardim e puxa uma conversa que caberia numa conversa de 5 minutos. E aí eu estava assistindo alguns vídeos sobre esse tema, coloquei lá no Google, conversas que mudam o mundo. E aí descobri lá uma influência que ela falou assim, olha, 3 conversas mudaram para sempre a trajetória da minha vida. E acompanhando ali a lista de conversas que mudam a vida, eu vi ali 10 conversas que mudaram o mundo. Então o que acontece, irmãos? Através de uma conversa, a nossa vida pode ser transformada no propósito do alvo de Deus, ou uma conversa pode nos tirar do propósito do alvo de Deus na nossa vida. E a experiência que nós lemos aqui é exatamente essa. Uma conversa tirou esse casal do alvo de Deus na sua vida. Quando a serpente chegou ali para tentar aquele casal, pelo próprio Deus testando os seus filhos, pelo próprio Deus testando aquele casal, através de uma conversa, com uma pergunta, uma resposta, uma réplica e uma persuasão, esse casal colocou tudo a perder na sua vida. Esse texto que nós lemos é o texto aonde a mulher e o homem, consequentemente, saltaram do alvo de Deus para o alvo errado, que não era propósito de suas vidas. E quando eles fizeram isso, irmãos, algumas consequências vieram imediatamente sobre as suas vidas. Em primeiro lugar, o que aconteceu quando eles saltaram, irmãos, do alvo de Deus das suas vidas? A primeira coisa que aconteceu foi fugir da presença de Deus e passar a viver uma vida de esconderijo da presença de Deus. Quando Deus busca esse casal já não está mais no lugar que Deus havia colocado. Durante todo o dia, na viração da tarde, o Senhor chegava naquele jardim com a sua voz gloriosa. Andava o Senhor pelo jardim com a sua voz majestosa. E por que Deus fazia isso? Por que Deus fazia isso na viração do dia, chegava naquele jardim para andar com a sua voz gloriosa? Para dar àquele homem, para dar àquela mulher o privilégio de terminar um dia na presença de Deus e começar sempre um novo dia na presença de Deus. Então todos os dias eles estavam terminando um dia com Deus, e todo santo dia eles estavam começando um dia com Deus. Eles viviam uma vida plena na presença de Deus, mas quando saltaram para o alvo errado, fugiram e passaram a viver uma vida escondida de Deus. Na conversa que a serpente trocou com a mulher, ela instigou uma certeza ilusória, capítulo 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A serpente, irmãos, entendia que para arrancar esse casal do alvo de Deus, precisava fornecer uma outra certeza. Certamente não vai morrer, eu te garanto. E você lida com isso no seu dia a dia. Várias certezas são apresentadas para a gente desse mundo, várias convicções são apresentadas para nós nesse mundo, tentando nos tirar do alvo de Deus,
Então a serpente, em primeiro lugar, ofereceu uma certeza: pode vir, pode saltar para cá, para esse alvo, que eu te garanto que você vai continuar viva. Eu te garanto que você não vai morrer. E quem não gosta, irmãos, de ouvir uma certeza dessa? Quem não gosta de ouvir uma certeza? Pode transgredir, pode deixar de lado a palavra de Deus, e ainda assim você vai estar com vida, você vai se dar bem, vai ser tudo bom na sua vida. Essas propostas, nós sabemos que no texto bíblico são propostas vindas de falsos profetas. Falsos profetas oferecem falsas certezas, e a serpente apresentou a esse casal uma certeza ilusória capaz de mudar, de saltar e de levar esse casal para uma nova rota na sua vida. Irmãos, não abra mão da certeza de Cristo na sua vida. Nós trabalhamos apenas com uma certeza: de todas as vozes que nós ouvimos nesse mundo, de todas as vozes que batem na porta do nosso coração e na nossa mente, somente uma voz pode nos dar uma certeza absoluta e verdadeira: é a voz de Deus na nossa vida. Nós não abrimos mão dessa voz, nós não trocamos a certeza de Deus por nenhuma certeza desse mundo, porque somente a certeza de Deus durará para sempre em nós. Deu até eco agora, viu? Nós não queremos, irmãos, saltar do alvo de Deus na nossa vida. Nós não queremos viver escondidos, fugitivos da presença de Deus. Quando nós saltamos para o alvo errado, a primeira coisa que acontece é viver uma vida de fugitivo, longe da presença de Deus. Mas a grande verdade é, irmãos, quando esse casal abriu mão do propósito de Deus, abriu mão do alvo de Deus, transgredindo, rompendo com a palavra de Deus. Todas as vezes que nós rompemos a palavra de Deus, nós estamos saltando para o alvo errado. E todas as vezes que nós permanecemos na palavra de Deus, nós estamos vivendo o alvo de Deus na nossa vida. E quando a gente falha e salta para o alvo errado, o que Deus faz conosco? Quando a gente é iludido pelos alvos que são apresentados para nós, e a gente salta para esses alvos e começa a vivenciar as consequências desses alvos, o que Deus faz conosco? Sim, Deus ele trata com a sua justiça. Sim, Deus ele trata com os seus juízos, é verdade. Mas esse Deus que viu os seus filhos saltando para o alvo errado, tratou com esse casal, trouxe a sua disciplina, trouxe o seu juízo. Mas acima de tudo, irmãos, mesmo que esse casal, mesmo que esses primeiros pais tivessem saltado para o alvo errado, Deus deu para eles uma nova chance para voltar para o alvo certo nas suas vidas. Eu sei que na nossa caminhada, vários alvos virão pressionando a nossa vida. E algumas vezes, irmãos, a gente até cede alguns alvos equivocados. E aí a gente experimenta toda a dor desses alvos equivocados. E quando existe isso na nossa vida, e quando a gente cede alguns alvos equivocados e começa a experimentar essas dores dos alvos equivocados da nossa vida, será que é o fim? Será que acabou? Será que não tem mais jeito de voltar para o alvo que Deus estabeleceu na nossa vida? Tem, porque esse Deus também é. Além de ser um Deus de justiça, é um Deus de graça, que nos restaura para nos trazer de volta, recuperados, transformados para o seu alvo nas nossas vidas. E Deus deu para eles a oportunidade de voltar para o alvo certo, quando declarou a maior de todas as promessas bíblicas. Gênesis 3,15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma esperança. Quando a gente salta para os alvos errados que vêm contra as nossas vidas, mesmo se equivocando nesses alvos, o Senhor ainda nos chama a voltar para o seu alvo. E Ele nos chama a voltar para o seu alvo com uma promessa de redenção e restauração.
Naquele exato momento, a serpente conseguiu ferir com a sua ilusão, com a sua mentira, o cabeça da criação. O Senhor colocou Adão como cabeça da criação. E com aquela conversa enganosa, com aquela conversa mentirosa, o cabeça da criação foi ferido. E caiu feio. Foi deportado do jardim de Deus para uma vida de exílio debaixo do sol. Mas vivendo naquele exílio, irmãos, eu imagino que Adão deve ter, junto com a sua mulher ali, pensado: puxa vida, não valeu a pena a gente deixar o alvo de Deus na nossa vida. Não valeu a pena a gente ter saltado do alvo de Deus e abraçado o alvo da serpente na nossa vida. Não valeu a pena, porque agora a gente está aqui nessa vida de exílio, debaixo do sol. Estamos vivendo as consequências de saltar para o alvo errado. Saltamos para o alvo errado e estamos aqui, vivendo todas essas consequências. Vida de exílio, debaixo do sol. Mas eles podiam olhar com esperança e dizer: Ele nos deu a oportunidade de voltar para o seu alvo, porque Ele nos garantiu a sua vingança contra aquele que nos derrubou. O nosso descendente triunfante virá, e quando Ele vier, Ele vai esmagar a cabeça daquele que nos feriu. Em Gênesis, irmãos, em Gênesis a gente não sabe quando que ia acontecer isso. Aqui a gente está no princípio. E a gente em Gênesis não sabe, quando vai vir esse descendente triunfante para esmagar a cabeça de Satanás e nos trazer de volta para o alvo de Deus. A gente só tem a resposta em Gálatas capítulo 4, verso 4. E vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasceu sob a lei, nasceu de mulher, para nos arrancar dos nossos pecados e nos trazer de volta para o alvo de Deus na nossa vida. É através do Evangelho, é através do Novo Testamento que nós descobrimos o tempo de voltar para o alvo de Deus. No princípio eles caíram do alvo de Deus, mas na plenitude dos tempos, Jesus veio para dar o troco à serpente. Você feriu o cabeça da criação, e agora eu vou ferir a tua cabeça, esmagar a tua cabeça, e trazer uma multidão de volta para o alvo de Deus nas suas vidas. Voltamos, irmãos. Estávamos totalmente fora do alvo de Deus. Estávamos totalmente longe do alvo de Deus, numa vida de exílio debaixo do sol, numa vida de exílio nos nossos próprios pecados e delitos. Mas Jesus foi lá, esmagou Satanás na nossa vida e nos pegou pelas nossas mãos e nos trouxe de volta para o alvo de Deus na nossa vida. Hoje Ele nos chama a reflorescer em Cristo. Ele chamou você para florescer em Cristo. Hoje Ele chamou para que você seja sacerdote de Deus na terra. Hoje Ele nos chamou para viver a nova vida de Deus em nós. Quem quer saltar aí para esse alvo nessa noite? Vamos viver esse alvo, irmãos. Olha, você desse ano de 2026 que virá daqui a pouco, a gente está vivendo já em clima de fim de ano. Você vai elaborar vários alvos na sua vida, que eu sei. E deve fazer isso mesmo, né? Vai lá, elabora, bota uma lista de alvos que você quer alcançar, que você quer atingir. Faça isso mesmo, se você gosta de fazer isso, né? Bota lá na sua agenda: esse é meu alvo, esse é meu alvo, esse é meu alvo, esse é meu alvo. Mas saiba que lá, no início da lista dos seus alvos, Deus já chegou lá e estabeleceu o alvo dele para você. Deixa lá, Senhor, o primeiro alvo, deixa lá que já está estabelecido. Esse daí você já não precisa se preocupar, porque Ele já estabeleceu dentro da nossa vida os seus alvos. Agora a questão é, nós queremos viver esse alvo, irmãos? Se nós queremos viver esse alvo, nós saltaremos para o alvo de Cristo nas nossas vidas. Vamos um louvor e depois uma oração.